convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Irmãos, Deus nos traz essa palavra em continuidade daquele ensino que a gente já está dando sobre os pontos basilares, ou os pontos principais do Evangelho de Cristo. A gente aprendeu já, como a gente viu nos ensinos passados, que a gente tem que trabalhar com perdão, que é muito necessário. Uma igreja que não sabe pedir perdão e não sabe perdoar é uma igreja que não vai ser salva. A gente aprendeu também a exercitar a lei do amor, que é estar satisfeito de fazer o bem, o amor ser o contentamento para o nosso coração. Então, qual a recompensa de você amar? É o contentamento que você tem de fazer o bem para alguém. Então o amor é suficiente dele mesmo para te deixar satisfeito. A pessoa que ama não fica esperando receber as coisas. A pessoa faz porque entendeu que é o correto fazer, e isso é suficiente para a pessoa se alegrar. E aí, o próprio Jesus, ele vai ensinar muitas coisas através desse ensinamento que ele falou para aquele que convidou Jesus. Tinha uma festa, imagina você fazer uma festa, você ia perder a oportunidade de convidar Jesus? E aí Jesus pegou para aquela pessoa que convidou ele para a festa e falou: quando você for convidar, você não convida as pessoas que você sabe que vai te recompensar, não convida eu, não convida o amigo rico, não convida os parentes, não convida a família. Quando você for fazer uma festa, convida os aleijados, convida os pobres, convida aqueles que não têm condição de te retribuir. Porque se eles não te retribuírem, quando você chegar no céu, você vai receber uma recompensa muito mais maravilhosa do que se você tivesse sido convidado. Então essa é a lógica. Irmãos, se eu faço as coisas e vocês sempre me retribuem, às vezes a recompensa já está na retribuição que vocês me dão. Da mesma forma, se vocês fazem as coisas e alguém retribui para vocês, a recompensa já veio com a retribuição. Agora, se você fizer e a pessoa não der conta de te recompensar, Deus, ele está te fazendo uma promessa que vai te recompensar no dia que você chegar na presença dele. E essa recompensa vai ser mais maravilhosa do que você pode imaginar. E aí a gente vai ler uns versículos para meditação. Vamos estar abrindo Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Está vendo? O cumprimento das Sagradas Escrituras é você fazer aquilo que você espera receber dos outros. Então Jesus, ele fala claramente para nós. Vamos entender a lógica que Jesus falou. Convida sem esperar receber o convite. É isso que ele falou.
Convida o aleijado, o manco, o coxo, o pobre, o que não tem condição de te convidar de volta. Então convida sem esperar receber de volta o convite. E aí aqui a palavra de Deus diz: faça aquilo que você quer que as pessoas te façam. Essa é a forma de fazer justiça. Ou seja, se coloca no lugar do seu próximo, para você entender como é fazer justiça, como você queria que ele fizesse. Vou te dar um exemplo. Tinha dois irmãos que ficavam sempre brigando. O pai dava uma coisa para um, para outro, os dois ficavam brigando. Um queria passar a perna no outro. Aí ele deu uma goiabada para os dois. E ele falou: só que vai ter uma condição. Um vai partir a goiabada e o outro vai escolher o pedaço. Pronto, acabou a briga. Entendeu a lógica? Um partia a goiabada, só que ele não podia escolher a parte. Então, se ele partisse uma parte maior, pensando que ele ia escolher a parte maior, o pai deu direito do outro escolher. Então, o que ele tinha que fazer? Partir no meio certinho, porque se ele partisse maior, o outro escolhia a maior parte. O outro escolhia a maior parte. Então, acabou a briga. Você acha que você vai passar a perna em Deus? Você acha que tem jeito de você passar a perna em Deus? Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Ele vai recompensar sim as pessoas que estão fazendo bem. E Ele está te dizendo, Ele está me dizendo. Deus, Ele não vai ser tapeado, Ele não vai ser trapaceado por alguém dentro da igreja, não. Deus vai recompensar as pessoas segundo as suas obras. Ele vai fazer justiça segundo o que a gente está fazendo na casa do Senhor. Então, se o coração estiver fazendo as coisas esperando receber algo em troca, ainda não é o verdadeiro amor, ainda não está aperfeiçoado como tem que ser. Tem que converter a vida de volta. Uma palavra forte, não é? Quando você ajuda alguém, você está ajudando esperando receber alguma coisa em troca? Se tiver, já não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é você fazer de coração, sem esperar receber alguma coisa em troca. Esse é o amor verdadeiro. O amor aperfeiçoado que Jesus nos ensinou. E quando a gente faz isso, a gente tem que se colocar no lugar do próximo para entender como é que a gente queria receber aquilo. Tem outra história para contar para vocês. O homem sempre construiu casas. Mais de 30 anos construindo casa. Ele fez casa de tudo quanto é jeito. Uma casa mais bonita que a outra. Como ele era expert em fazer casa, era perito, ele fazia casa de todas as formas com a qualidade maior que podia ser. Só que ele já estava para aposentar. Aí o patrão dele falou: ó, você já está para aposentar agora, mas eu quero que você faça mais uma casa para mim. Aí ele ficou bravo, porque ele já estava tão cansado de trabalhar com aquilo, que ele começou a fazer a casa murmurando, começou a fazer a casa de qualquer jeito. Porque ele pensou: vou aposentar, e ele ainda fala para eu fazer mais uma. E aí ele faz de qualquer jeito, e chega lá, entrega a chave para o patrão, fala: agora você me libera que eu já fiz a última casa e vou embora para casa. Aí o patrão falou para ele: você trabalhou muito bem esses 30 e poucos anos para mim, e essa casa que você fez eu vou te dar de presente. Aí você imagina como ele recebeu. Tanto de casa que ele fez bem feita, que ele fez mal feita, ele foi recompensado para a casa mal feita. Você imagina se Deus quer te abençoar, te dá chance de você abençoar alguém, naquele momento você faz as coisas mal feitas. Deus te dá a condição, te dá a oportunidade e você faz as coisas mal feitas. O que acontece? Perdeu a bênção. Foi reprovado, não tem como voltar atrás. Acabou a oportunidade. Deus, Ele é sério, irmão. Deus, Ele não é de brincadeira. De Deus não se zomba.
Quando Deus ele fala para você fazer de uma determinada maneira, coloca uma prova no seu caminho, se você fazer conforme ele falou, você vai ser aprovado. Se você fizer errado, você vai ser reprovado. Por que Jó foi aprovado? Porque ele passou a prova e não murmurou e conseguiu fazer o que tinha que ser feito naquela condição que estava ali. E aí nós vamos ser provados, nós vamos ser colocados à prova, e é para que o nosso coração ele seja aprovado pelo Senhor. E aí, segundo isso, Deus ele quer que nós sejamos prósperos. Deus ele quer que você tenha prosperidade, sim ou não? Sim. Deus ele quer que você tenha o seu próprio emprego, tenha a sua própria renda, tenha as suas coisas, sim ou não? Deus ele quer que você prospere, sim ou não? Sim. Deus ele quer que você prospere. E aí, olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então é para a gente fazer o quê? Trabalhar, para a gente ter a nossa renda. E a hora que você coloca o dinheiro no bolso, a hora que você consegue fazer as coisas dar certo, você coloca o seu dinheiro no bolso. Aí a palavra de Deus diz que você tem que socorrer os necessitados. E aí o seu coração vai ser provado quando chegar a chance de você socorrer as pessoas que vieram até você. E aí o seu dinheiro, a sua renda, a sua prosperidade não vai ser para você mesmo, mas você vai ser só o mordomo que vai administrar o que Deus confiou na sua mão para você fazer da melhor maneira. Glória a Deus, está entendendo bem? Essa é a parte que a gente entendeu, né? Começou lá naqueles ensinos lá atrás. Aí vamos abrir ali Provérbios capítulo 19, versículo 17. Provérbios 19, 17. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o benefício. Emprestar para o rico é bom, não é? Mas se você emprestar para aquele que não tem condição de te dar de volta, o que empresta, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará o benefício. Ou se você ajudar alguém que está necessitado, alguém que está precisando, você está fazendo o quê? Emprestando para Deus. Deus paga a conta? O que vocês acham? Deus ele vai ficar te devendo alguma coisa? De jeito nenhum. Deus ele vai te recompensar, e quando Deus recompensa, Ele vai recompensar mais do que você merece receber pelo que você fez. Então no seu coração você tem que se desprender das suas coisas, desprender daquilo que você pensa que é seu. Porque senão o seu coração vai ter dificuldade de fazer o que Deus quer que você faça na obra do Senhor. Está entendendo até agora? Está dando de entender o que Deus está falando conosco? Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Agora vai ficar mais difícil, irmão. Se você entendeu até agora, então quanto a nós temos que fazer sem esperar receber as coisas de volta, não é isso? Faz a festa, chama os convidados que não vão te convidar de volta, seja próspero para ter com que dividir com as pessoas à sua volta,
E aí você vai estar fazendo o que Jesus falou. Agora vem a segunda parte. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Do que a Bíblia diz. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, não coma também. E agora? Olha para você ver. Aí o que a palavra de Deus diz? Primeiro fala para você trabalhar, para você ser próspero, para você abençoar as pessoas. Aí você começa a se aproveitar das pessoas que estão fazendo as coisas certas. Aí o que Paulo falou? Falou, tem uns desavisados que pegam e não trabalham e confiam no trabalho dos outros. Aí o que acontece? Quem não trabalha, não coma também. É dura essa palavra, né? Lê lá para você ver, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Lê bastante atento esse versículo, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aí o versículo 11. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então vocês viram aí que tem limite? Nós aprendemos, você lembra aquele ensino do estudo lá do irmão das 490 vezes? Aleluia. O irmão que você só ajuda, você vai lá, ajuda do jeito que você pode, você faz o que você pode, ele só te maltrata, só pisa no seu carro, só faz coisa ruim para você. E aí o que a palavra de Deus diz? E aí vai ter limite, porque se você tiver um pai que é Deus e estiver fazendo coisa errada, você tem que ter correção. Se você ficar sem correção na igreja, você vai ficar um crente mal acostumado que não vai dar testemunho bom. E agora nós vamos pegar agora outro versículo. Vocês entenderam a primeira parte? É difícil entender, mas você tem que pegar lá onde a gente estudou até agora para você entender esse versículo. Por que eu faço questão de trabalhar primeiro o princípio no coração? Porque qual que é mais facilidade? Ajudar ou pegar um versículo falando, ele não trabalhou, ele não vai comer, eu não vou ajudar ele não. Qual que é mais fácil? Mais fácil é você falar, não, ele cuida do dele, eu cuido do meu, não é isso? Se você não entendeu a primeira parte do que é o amor, você não pode ouvir esse versículo, senão você vai pegar ele isolado, vai pegar e falar, não vou ajudar ninguém, ele está mal acostumado. Esses crentes mal acostumados, eu não vou ajudar. Então a dificuldade maior não é você deixar de ajudar alguém que não está trabalhando. A dificuldade maior é você conseguir ajudar alguém que não vai ter condição de te retribuir depois. E aí vamos pegar agora o mesmo Mateus capítulo 7, que a gente viu. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgardes sereis julgados, com a medida que tiverdes medido, hão de vos medir também. Porque reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus ele está querendo falar para a gente? Irmãos, vamos trabalhar, vamos ser prósperos,
vão ajudar as pessoas. Se tiver alguém no nosso meio que seja mal acostumado, que seja difícil, que não obedeça a palavra de Deus, tem que primeiro nós estarmos prontos para depois ajudar aquele que está precisando de ajuda. Aleluia. Faça a sua parte direitinho. Ajude as pessoas, trabalhe do jeito certo. Quando não tiver condição de ajudar, quando não der de fazer o que tem que ser feito, quando você vê que precisa corrigir, precisa disciplinar, precisa de fazer as coisas certas, quando eles se levantarem contra você, você vai estar diante de Deus respaldado, você vai ter obras, vai ter um procedimento que Deus vai olhar desde os céus e falar: esse eu não aceito você se levantar contra ele não. Não é porque ele não te ajudou uma vez que significa que ele não ajuda as pessoas. Eu vejo o proceder dele, eu vejo por onde ele passou, eu vejo o que ele fez na obra do Senhor. E você, o que você está fazendo dentro da casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. E você, o que você está fazendo na minha presença? Aonde você tem passado? Qual obra você tem deixado? Aí coloca, enxerga a pessoa com aquela pessoa que está repreendendo ele. Aí qual de vocês acha que vai ser envergonhado? Você chega com a queixa diante de Deus e fala assim: o pastor Marcelo me ajudou. Aí o que vai acontecer? Deus vai olhar se foi um motivo justo, se foi um motivo correto. E aí Deus vai comparar a atitude das pessoas onde elas passam com a atitude daqueles que estão sendo cobrados a fazer alguma coisa. Aí pega esse versículo, Mateus capítulo 7, guarda ele. Nós vamos pegar outro difícil para comparar com esse daqui, ó. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Presta bastante atenção. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é o quê? Santificação. Que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Glória a Deus. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que dá também o seu Espírito Santo a vocês. Olha só. Então não é para ter imoralidade sexual dentro da igreja, não é para ter um comportamento errado dentro da igreja. Isso é errado, isso tem que ser combatido na casa do Senhor. Aí agora, olha o que a palavra de Deus diz. Vocês prestaram atenção, né? Não é para ter imoralidade sexual dentro da igreja. E aí fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se diz irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós esse malfeitor.
Olha o que a palavra de Deus diz. Você viu o limite que Paulo falou? Ele falou desse jeito: se tiver alguém como irmão que está fazendo o comportamento do mundo, Aleluia, Pai. não é para a gente se associar com ele. E ainda falou mais sério, falou desse jeito: expulsai esse tal do vosso meio. Olha para ver o tanto que é sério. Mateus capítulo 7 falou para você não julgar. Aqui 1 Coríntios capítulo 5 versículo 9 fala dessa maneira, ó: não julgais vós os de dentro. Está vendo? Deus cobrando para a gente julgar. Agora como é que você entende? Mateus capítulo 7, Jesus fala para não julgar. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 9 em diante fala para você julgar os de dentro da casa do Senhor. O que é que Deus está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer, irmãos, que tem que ter legitimidade, tem que ter amor para corrigir, tem que ter um comportamento diante da casa do Senhor que corresponda ao anseio de Deus de cuidar do rebanho, mas ao mesmo tempo apresentar o rebanho para ser salvo diante de Deus. O que adianta eu deixar vocês à vontade e não corrigir ninguém e chegar no dia do juízo final você ser reprovado? Então o pastor tem direito de corrigir o que está acontecendo de errado? Tem direito, tem que corrigir. Se eu não corrigir, vai ficar errado. Agora, como corrigir, como esperar de vocês, ou a gente ter um comportamento que seja realmente de cristão dentro da casa do Senhor? Vocês viram aquele versículo que falou sobre a imoralidade? Ó, Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 ao 25. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 22, versículo 23 ao 25. Se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim extirparás o mal de Israel. Então, no Antigo Testamento, se a pessoa fosse adúltera, matava os dois. Aí olha o que fala aqui mais para frente, ó. Êxodo capítulo 22, versículo 16 ao 31. Êxodo capítulo 22. Se alguém seduzir uma virgem que não for casada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por mulher. Está vendo só? Então o que acontecia? Tinha uma obrigação, se o homem ou a mulher tivesse relacionamento sexual antes do casamento, era obrigado a casar com aquela pessoa, senão seria extirpado do meio de Israel. Seria morto, seria exterminado. E aí parece que hoje em dia, com a modernidade, que não tem regra mais dentro dos lares, pode o jovem amaziar ou fornicar ou juntar com a pessoa, ter união estável com alguém, sem realmente obedecer o que a Bíblia diz. Se torna hoje normal esse comportamento. E aí dentro da casa do Senhor, o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que ensinar, tem que mostrar que esse comportamento é abominável diante de Deus. Não é um comportamento que pode estar na casa do Senhor, estar na obra do Senhor e ser considerado como normal. Qual a diferença do pecado de fornicação com o pecado de homossexualismo? Ambos são abominação diante de Deus. Não pode acontecer isso. O que tem que ser feito? Se o jovem
já tem um relacionamento sexual com a mulher, com a jovem, tem que casar, tem que regularizar a situação. Não pode deixar acontecer, não pode deixar continuar. Aí o que a Bíblia diz? Você lembra o que Paulo falou? 1 Coríntios 5, capítulo 9. Se você se diz irmão, está dentro da casa do Senhor, você tem que ter um comportamento de cristão, de aquele que faz profissão de servir a Deus. Tem que ser dessa maneira. Você está carregando o nome de Cristo na sua vida. Onde você passar, você é um exemplo de ser o servo e a serva do Senhor, de ser cristão. Chega no seu trabalho, na sua faculdade, onde você passa, você vai dar um mau testemunho, você vai ensinar as pessoas a viver uma vida normal em pecado, se você não tiver uma postura que Deus ele fala para você ter. Deus ele te prepara para você honrar o nome dele onde você passar, mas ele vai te preparar pela pregação do Evangelho. Como é que você quer ser abençoado? Se na hora que Deus te corrige, na hora que Deus quer que você faça as coisas, você não faz o que Ele pede para você fazer. E aí Deus Ele quer que você seja sacerdócio real, povo eleito, zeloso de boas obras. Ou as pessoas olham para você e falam, aquele ali é um exemplo de como servir a Deus. Ele está fazendo tudo certo, do jeito que tem que ser. Olha para a jovem. Se for minha filha, eu vou falar para ela, filha, você não vai fornicar antes de casar, você vai encontrar um rapaz que seja honesto, que seja leal, que sirva a Deus e vai casar do jeito que tem que ser. Enquanto você estiver na minha casa, no meu lar, você vai ter um pai que vai te amar, mas vai te corrigir, vai te dar um exemplo dentro de casa. Eu casei com a sua mãe, eu tirei ela de dentro da casa do pai e da mãe dela, casada, agora eu quero que você siga o exemplo que eu te dei. Esse é o exemplo que tem que ter. Então, quando vocês virem me atacar, vocês lembrem que o Senhor Deus está sobre a minha vida nesse lugar. Eu estou aqui com autoridade para corrigir o rebanho do Senhor. Então, em vez de me atacar, pega a palavra, coloca no seu coração e fala, se eu estou errado, se eu estou envergonhando a obra de Deus, já está passando a hora de eu ouvir o que o Marcelo está falando como servo de Deus dentro da casa do Senhor, porque Deus ele julga a nação, ele julga o povo dele. Você acha que Deus não vai corrigir os que estão fazendo coisa errada dentro da igreja? Você acha que não vai chegar uma hora que Deus vai te parar com isso tudo que você está fazendo? É sério, irmão. Deus é vingador, a palavra de Deus diz. Você está brincando com o Senhor, está passando a hora de você colocar o seu coração diante de Deus e temer o Senhor. Se Deus falou que não pode, não pode. Se Deus falou que pode, você faz. Por que enfrentar a palavra do Senhor, enfrentar a ordem do Senhor? Deus está te falando, não pode, não faz. Essa é a palavra de hoje. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Convida a Larissa por lá, louvando o hino, casa do Senhor. Glória a Deus. Coloque seu coração uma vez mais. Vai ter muita coisa que vai acontecer na sua vida. Vai ter muita coisa que vai acontecer na sua história. Vai ter muita contendo, coisas erradas que vai acontecer no seu caminho. Mas Deus está te dizendo, tão somente seja aquele que vai obedecer, seja aquela que vai obedecer. Deus quer te tirar de encrenca. Deus quer te honrar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você seja honrado na sua caminhada, para que você seja abençoado na sua caminhada. Tantas vezes eu cheguei, eu falei, Senhor, eu quero uma esposa, eu quero uma esposa. Eu ia para a internet lá procurar a minha esposa, e Deus falava, não, acalma o seu coração, não é assim, vai fazer as coisas de Deus. E quando eu menos esperei, eu fui fazer uma oração dentro da casa da minha esposa. Eu entrei dentro da casa da Carol, depois de 9 anos esperando, e Deus me colocou dentro do lar da minha esposa para eu casar com ela. Então faça a obra do Senhor, faça as coisas do Senhor, que Deus ele vai preparar o seu esposo, sua esposa, do jeito que tem que ser. Se não for desse jeito é laço, se não for desse jeito é só encrenca no seu caminho. Como Deus me deu um sinal, Ele falou, Marcelo, o primeiro sinal que você vai ter da minha presença é para você saber escolher sua esposa. Se ela te aproximar de mim, ela é bênção para a sua vida, é a que eu te escolhi. Se ela te distanciar de mim, fazer você desobedecer a Deus,
é porque está errado. Se ela não se converter, se ele não se converter, é errado. É laço do diabo para te tirar do propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Então eu tenho direito de julgar a casa do Senhor? Não julguei, né? Mas eu tenho direito de julgar, eu tenho direito de corrigir as coisas que estão certas, as coisas que estão erradas? Tem direito. Então nós não vamos expulsar ninguém daqui no sentido literal de fazer, mas só que quando for organizar os ministérios, quando for organizar as coisas, vai passar uma peneira. Só vai ficar aquelas pessoas que realmente têm compromisso com Deus para assumir os cargos de liderança da casa do Senhor. Vai colocando diante de Deus aí, não se sinta excluído não, porque é o seu comportamento, é a sua obra que vai te deixar de fora de muitas coisas se você não se consertar. Amém? Está na hora de você crescer, amadurecer na casa do Senhor e se preparar para o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus, eu vi